aqui é Teacher Ruth. Na aula de hoje nós vamos aprender o tempo verbal Present Continuous. Sabe no português quando a gente tem o gerúndio? Comendo, andando, vivendo, estudando, dormindo. Nós também temos a mesma coisa no inglês, só que é chamado de Present Continuous. Esse é o tempo verbal em que a ação está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou dando aula. Então, esse ando no final é o que nós conhecemos como gerúndio. Vamos aprender como é que isso fica em inglês? Peraí. A regra geral é que nós devemos colocar ing ao final de todos os verbos. No gerúndio do português, nós temos o ando, endo e indo, certo? No inglês, nós só temos um, que é esse ing, ou ing. Então, a todo final de verbo, quando estiver no present continuous, nós vamos utilizar o ing, ok? Observe o exemplo. I am kissing my dog. I am kissing my dog. Que significa, eu estou beijando meu cachorro. Observe que o verbo aqui, kiss, que significa beijar, eu acrescentei o ing. Por que eu acrescentei? Porque a ação está acontecendo agora. A mesma coisa vai acontecer em todos os outros pronomes. Se eu quiser falar, ele está beijando o cachorro, eu também vou colocar. Então, se fosse he is, vai ser também kissing. Se fosse ela, she is kissing. Se fosse nós, seria we are kissing. Então, só muda isso daqui. Todos os tempos verbais a gente vai colocar o ing depois do verbo, ok? A segunda regrinha é, verbos que terminarem com e, a gente vai tirar esse e e vai acrescentar o ing. Então, observe esse exemplo aqui. Love. A palavra love em inglês termina-se com e. Quando a gente estiver utilizando o tempo verbal present continuous, a gente vai tirar esse e vai colocar love. Observe. She is loving France. Ela está amando a França. Então, o verbo love, eu retirei o e acrescentei o ing. Ok? Agora vamos para uma das últimas regras. Verbos que terminam em sílaba tônica ao final e possuem CVC. Repetiremos a última letra e acrescentaríamos o ing. Como assim? Primeira coisa, você se lembra do que é uma sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela mais forte, que mais ressoa quando a gente fala. Então, você vai observar se no final desse verbo, a sílaba que vai mais ressoar, a sílaba mais forte, se vai estar no final, no meio ou no início, tá certo? Se ela estiver no final, você vai seguir essa regrinha. Se não estiver, você vai utilizar a regra geral, ok? Vamos observar o exemplo. Temos aqui a palavra stop. Quando vocês ouvem stop, nós dividiremos isso aqui em duas etapas. A primeira sílaba é o S sozinho. Isso acontece sim no inglês, de colocarmos o S separado e o top aqui com duas sílabas. Então, temos o S e o top. Vou representar aqui para vocês. Dividir as duas sílabas. Nessa palavrinha stop, qual é a palavra que mais ressoa? Não é o top? Observe. Stop. O top é o que a gente mais ouve com maior clareza. Isso significa que nessa palavra, a sílaba tônica está no final e não no começo. Outra coisinha que vocês têm que observar. Ok, essa palavra aqui, ela tem uma sílaba tônica no final. Mas ela termina com CVC. O que é CVC? CVC é consoante, vogal e consoante. Consoantes são M, N, S, T e vogais A, E, I, O, U. Claro que temos muito mais consoante do que essa, mas as vogais só são A, E, I, O, U, ok? Se você não lembrava disso, dá uma revisadinha. Então, a palavra ela terminou em sílaba tônica e ela também termina com CVC, aí eu vou usar essa regrinha, tá certo? Observem só, a palavra stop, eu repeti o P e acrescentei o ing, ok? Vamos ver outro exemplo. Rob é o verbo roubar. Observem que rob, ele só tem uma sílaba. Se a palavra tiver uma só sílaba, o que eu faço? Isso significa que aquela sílaba vai ser a única que vai ressoar. Rob só tem isso, então você só vai ouvir essa sílaba como a mais forte. Então, rob, eu vou repetir a última letra e vou colocar o ing. Outro exemplo, begin.
Quando eu falo a palavra begin, qual é a sílaba tônica aqui? O gin, né? Begin. Então, a sílaba no final ela é tônica, certo? Vamos ver se ela termina com CVC? G-I-N. Então, consoante, vogal, consoante. Então, ela é uma sílaba tônica no final e ela termina com CVC. Portanto, eu vou repetir o N e vou colocar o ing. Mas, e se a última sílaba não for tônica, o que é que eu faço? Eu só coloco o ing. Olha esse exemplo aqui. Listen. Na palavra listen, a sílaba tônica ela tá no início, tá no lis e não no ten. Vou repetir para vocês ouvirem. Listen, listen. Então, nessa palavrinha aqui, eu não iria repetir o N. Eu continuaria colocando apenas o ING. Então, ficaria listening, sem ter dois N. Beleza? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo ou tira dúvida com a prova.